Boa tarde a todos. Mais uma semana que se inicia, mais uma atividade. A atividade que eu vou passar é para o curso de cuidador de idosos, que eu leciono de segunda-feira e de quarta-feira. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Como que essa comunicação pode ser fácil entre o cuidador e o seu paciente, independente da sua demência, independente da sua patologia e do seu diagnóstico. Então, eu vou citar algumas dicas extremamente importantes para vocês, porque a comunicação vai muito além da comunicação verbal. Nós temos a comunicação corporal, a comunicação facial, a leitura de lábios, que isso tudo envolve a nossa comunicação. Então, o que nós devemos fazer para facilitar essa comunicação entre o cuidador e o seu paciente? Então, como ajudar na comunicação? Então, vou citar algumas dicas para ajudar o seu paciente a se expressar de maneira possível, auxiliando na interação e na confiança entre ele e o cuidador. Então, use frases mais curtas e de fácil entendimento. Isso facilita a comunicação entre vocês dois, né? Que é o cuidador e o paciente. Jamais trate como criança, a menos que ele seja uma criança. Sempre que necessário, repita a frase ou a palavra. Por conta, às vezes, de problemas auditivos, às vezes o seu paciente tem dificuldade para entender o que você falou. Então, é importante que você, observando essa dificuldade, você repita a frase que você disse para ele entender o que você quis dizer a ele. Converse sempre de frente com o seu paciente. Observe os lábios dele, observe o que ele quer dizer a você. Espere o paciente responder a sua pergunta. Não faça uma pergunta em cima da outra. Tenha paciência. Lembra que eu já falei para vocês que nós, cuidadores, o mais importante é a gente ter o dom de ouvir. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, né? A gente ouve e assim a gente responde. Durante a conversa, diminua ruídos. É importante você estar num ambiente que esteja sossegado, sem barulho, para não prejudicar a sua comunicação com o seu paciente. Caso o paciente não entenda a sua fala, repita com calma e não ache graça do ocorrido. É falta de ética, é falta de postura você rir do seu paciente, né? Você precisa ter ética e postura. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então, um dos princípios da ética é você não rir do seu paciente. Se ele não entendeu o que você falou, ou se ele entendeu de uma forma errada, ele falou alguma palavra errada, você simplesmente corrija-o no seu tempo certo, porém não é para rir dele, né? Porque ele não está ali para você ficar rindo dele. Isso é falta de respeito, falta de educação. Fale pausadamente e bem calmo. Se necessário, fale um pouco mais alto. Tem alguns pacientes que, devido ao problema auditivo, a gente precisa falar mais alto. Isso não significa que você está faltando com respeito. Pelo contrário, você está falando alto para facilitar o entendimento dele, né? Verifique a necessidade do aparelho auditivo. Então, se você observou que seu paciente tem muita dificuldade para ouvir, algum probleminha tem. Ele já fez algum exame auditivo? Ou ele já usa o aparelho auditivo? Então, isso é um dos fatores que nós, cuidadores, precisamos estar observando. Por quê? Se estiver com essa dificuldade, mesmo usando o aparelho, precisa verificar se esse aparelho está funcionando 100%. Se ele não usa aparelho, precisa solicitar um encaminhamento com o médico para poder fazer um exame de ouvido. Porque ele, usando o aparelhinho, vai facilitar a comunicação dele, ele vai deixar de falar muito alto e isso não vai incomodar ele, certo? Com respeito, toque o paciente, abrace, demonstre carinho e ele sentirá mais compreendido e confiante. Então, a partir do momento que você assume a cuidar de alguém, você se torna uma pessoa que ele tem confiança,
que ele tem admiração. Então, você precisa ter essa admiração por ele, esse respeito e passar essa confiança a ele, né? Porque eles gostam de abraço, eles gostam de carinho, porque muitas vezes a família não tem o tempo de dar esse carinho. Então, eles gostam mais de ficar com o cuidador do que com o familiar. Então, você precisa acolher esse paciente com muito amor e carinho. Ao fazer coisas para o paciente, sempre dê um nome aos objetos e às situações. Então, você sempre tem que falar as palavras de forma correta, não falar como se estivesse falando com uma criança ou com um bebê, porque eles não são crianças e não são bebês, a não ser que seja criança. Mas caso, ao contrário, seja um idoso que você estiver cuidando, não tem necessidade de você falar com ele como se ele fosse um bebê. Pelo contrário, você precisa ter respeito por ele, falar com ele de uma forma adequada. Ao citar o objeto, se possível, tente tocá-lo para facilitar o entendimento da conversa. Então, isso é um dos fatores extremamente importantes. Se for uma paciente com deficiência visual, todo objeto que você for falar para ele, que você for oferecer a ele, é extremamente importante que você dê para a pessoa tocar, para ela sentir aquele objeto. Isso facilita a comunicação entre você, que é o cuidador, e o seu paciente. Então, para resumir o que nós conversamos hoje, a comunicação ela é fundamental para um relacionamento entre o cuidador e a pessoa cuidada. Por meio da conversa, o paciente pode expor todos os seus sentimentos, todos os seus incômodos, todos os seus pensamentos, o que incomoda ele, o que ele está sentindo naquele momento. Além do mais, essa interação pode melhorar a sociabilização e o raciocínio do seu paciente. Isso ajuda ele a manter a sua mente ativa. É importante vocês oferecer para o seu paciente algo que eles gostem de fazer. Se eles gostam, uma senhora que você está cuidando, se gosta de costurar e ela tem a possibilidade de costurar, leva ela na máquina de costura. Mostre vídeos para elas, que às vezes eles não sabem mexer no celular, mas você sabe. Mostrem vídeos de coisas antigas que eles gostariam de estar olhando e muitas vezes eles não sabem mexer naquilo. Mostrem objetos, façam atividades que alegrem o coração deles, que deixam os seus pacientes felizes. E isso é extremamente importante para eles, porque como vocês sabem, a maioria, o familiar não tem tempo para isso. Eles não têm tempo. Quem convive mais com o paciente é você, que é o cuidador. Então, você precisa ter essa visão ampla. O que eu posso fazer para o meu paciente que vai ajudá-lo, que ele vai ficar feliz e vai ajudar nós na comunicação. Então, isso é extremamente importante para vocês dois. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês relacionado à comunicação. Imagine, a atividade é essa. Imagine que você esteja atendendo um paciente com dificuldade de comunicação, certo? Então, o seu paciente, você vai lá imaginar, o seu paciente tem dificuldade para comunicar-se. Então, você vai fazer uma lista com algumas ações necessárias para melhorar a comunicação do seu paciente e auxiliar na qualidade de vida e interação social. Então, quais são as suas ações mediante a essa dificuldade que seu paciente tem de se comunicar? O que você, cuidador, deve fazer? Quais são as suas orientações? O que você pode ajudar esse paciente que tem dificuldade para se comunicar, para ele se interagir mais, se comunicar de uma maneira fácil e estar assim, interagindo com a sociedade? O que você consegue propor para o seu paciente
para ele se comunicar de maneira fácil. O que você faria? Então, você vai fazer uma lista do que você faria para ajudar o seu paciente a se comunicar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Assim que estiver esse vídeo no grupo, vocês assistam, curtam, façam as suas atividades, façam todas no caderno ou em folha separada, porque no dia que a gente retomar as nossas aulas, nós vamos corrigir todas valendo um ponto. Não esqueçam que todos esses trabalhos valem um ponto e nós vamos somar na nota final, certo? Então, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem que eu estou à disposição. Um super abraço e Deus abençoe a cada um de vocês.